essa tampa traseira. Gente, pelo amor de Deus, sério, olha isso aqui. E uma coisa interessante que a ASUS incorporou aqui nesse notebook, que é o ROG Strix Scar 18 no modelo de 2025, é a facilitação ali de upgrade. Basicamente, puxou a travinha embaixo, esticou aqui, levantou, e você já tem acesso a toda essa parte de configuração do notebook. Mas assim, essa máquina, ela é absurda. É a máquina gamer definitiva para quem quer o máximo desempenho possível. Se você achou que já tinha visto de tudo no mercado gamer, no mundo gamer de notebook, de PC, se prepara que eu quero te apresentar hoje o novo ROG Strix Scar 18, que esse cara aqui é o notebook gamer mais potente do mercado. É literalmente uma verdadeira máquina de guerra e eu quero te apresentar todas as configurações, testes sobre ele depois da vinheta. Bora lá! Para começar essa análise, eu quero falar sobre o design desse notebook, porque assim, a linha ROG Strix Scar, ela chegou pra gente ano passado no modelo de 18 polegadas e tinha uma semelhança com o Strix G16, né, o notebook ali também super premium, né, mas é que a linha Strix Scar é a top da top da top. E aqui nós tivemos uma mudança de design, basicamente, né, quando vocês olham assim, ele ficou mais sóbrio nessa parte do teclado, ele ficou sem muitos detalhes, como tinha no modelo anterior, com até uma certa transparência, que a gente tem uma coisa mais realmente sólida, né, ele tem um design aí em cromo preto polido. Então essa máquina realmente tem muito RGB, e dá pra você ver nas imagens que tá passando na sua tela que realmente tem RGB no teclado, RGB na parte de baixo, RGB na tampa desse notebook, mas para começar falando do design, eu quero falar do RGB na parte de baixo do notebook, porque nesse ano, nessa versão do ROG Strix Scar 18 de 2025, nós temos um RGB 360 na tampa de baixo, o que dá aquela sensação de como se ele estivesse flutuando em cima da mesa, principalmente se for um tecido preto, né, uma coisa assim que meio que mistura a cor do notebook com a mesa onde ele tá, então dá essa sensação até de flutuar. Mas o que traz a grande diferença desse notebook, que até vou tirar aqui da mesa, vou virar para vocês, é simplesmente essa tampa traseira. Gente, pelo amor de Deus, sério, olha isso aqui. Vou até colocar aqui, tirei do meu suportezinho aqui, vou deixar aqui no meu cantinho aqui, porque olha essa parte traseira do notebook. Obviamente que o maior destaque aqui é a Anime Vision, que é basicamente um recurso que vem aí de um outro notebook da ASUS, também está presente no ROG Phone 8 Pro e ROG Phone 9 Pro, que é vendido lá fora, que é vendido fora do Brasil, né? Mas basicamente nós temos aqui o mesmo conceito, que é essa Anime Vision. E o legal dela é que ela é totalmente personalizável. Então agora vocês estão vendo aí que tá passando aqui, ó, ROG, dá pra colocar For Those Who Dare, o nome de ROG Strix bem grandão, ou uma mensagem personalizada, né? Ah, eu quero personalizar aqui com o meu nome, fica passando Matheus aqui assim na tela, Admirável Mundo Incrível. Eu escolho da forma como eu quiser. Posso pegar GIFs na internet, né, do banco de dados para poder portar aqui como imagem. E como funciona essa mágica, né? Basicamente nós temos aqui mais de 8.000 perfurações com aquela perfuração cirúrgica, sabe? Aquela fabricação CNC, para exatamente fazer essas micro perfurações, esses furinhos, e por ela passar aí a luz dos mais de 810 LEDs. Então, realmente é uma brincadeira bem legal, assim, uma estilização que você não vê em outro notebook gamer. E, obviamente, o logo da ASUS ROG aqui do lado também tem um gostinho de RGB. E aproveitando sobre essa questão do design, eu vou deixar aqui desse jeito para vocês aproveitarem a Anime Vision, mas se você tá num lugar aí que precisa de um pouco mais de, vamos dizer assim, discrição, né? Ah, eu tô numa biblioteca, num lugar onde eu não quero realmente que meu notebook chame muita atenção, dá para você ativar o modo discreto e ele apaga todo o RGB da máquina, tanto do teclado como da parte de baixo, do logo ASUS ROG, também da Anime Vision, para você ali meio que passar despercebido e não chamar tanta atenção, né? E assim você também consegue evidenciar todo esse acabamento em cromo preto polido que a ASUS colocou dentro do ROG Strix Scar 18. E aproveitando que eu tô falando de design e o teclado faz parte desse conjunto RGB, ele também é um grande destaque para quem busca uma máquina gamer. Eu sei que vai gastar uma grana no ROG Strix Scar 18 deve colocar ele ali com um teclado mecânico à parte, um mouse, um monitor e tudo mais, mas gente, obviamente que a gente também quer que esse notebook tenha o teclado mais confortável para você conseguir utilizar nas suas partidas. Então nós temos aqui um teclado estilo chiclete, que é um teclado tradicional de notebook game, de notebook no geral, né? Mas a ASUS colocou vários recursos para deixar ele mais confortável para você utilizar e mais precisão também. Porque aqui nós temos um distanciamento de tecla de 2 mm mais ou menos, 0,25 mm de curvatura para ficar mais confortável na digitação e mais de 20 milhões de pressionamentos nas teclas para garantir uma vida longa desse teclado, né? Além disso, nós temos duas tecnologias aliadas,
que é o N-Key Rollover e Overstroke. Uma para garantir essa durabilidade das teclas ao longo do tempo, né, já que você vai usar ali para ficar clicando freneticamente em várias partidas de competitivo, até jogos AAA, e também para você registrar os cliques. Porque se você vai pegar um teclado de notebook tradicional e clicar em várias teclas ao mesmo tempo, basicamente você vai ter o registro de uma ou duas. Aqui ele garante que todas as teclas que foram pressionadas sejam realmente pressionadas ali, mandem um comando para dentro do jogo e você não perca uma partida porque você clicou em duas teclas ao mesmo tempo, tá? Então ele tem essa trava. Além disso, nós também temos 5 teclas programáveis aqui que ficam na parte de cima do teclado, né? Tecla para você mutar e desmutar o microfone, aumentar ou abaixar o volume, para você mudar também o tipo de refrigeração da máquina. Eu quero no modo silencioso, no modo desempenho, no modo turbo, no modo manual, e também ativar aqui o Armoury Crate para configurar todo o notebook. E essas teclas são configuráveis e são personalizáveis. Então, tipo assim, eu male uso o microfone. Você pode mudar ali e adaptar para abrir um aplicativo, abrir um jogo direto, dá para você adaptar da forma como você quiser. E caso você não use esse notebook somente para jogar, quero usar para navegar na internet, usar para trabalho e tudo mais, faz parte também, você tem aqui um touchpad maior do que a geração passada, 36% maior. Então já tem mais conforto ali de utilizar um notebook, né? Não precisa realmente usar mouse sempre, dá para você usar um notebook, o touchpad, que é muito confortável, que ele tem esse toque mais macio. Então realmente é um notebook completo para todo tipo de uso, né? Focado no game, mas também no criador de conteúdo. E uma coisa interessante que a Asus incorporou aqui nesse notebook, que é o ROG Strix Scar 18 no modelo de 2025, é a facilitação ali de upgrade. Aí você fala assim, tá, eu vou chegar nessa parte, tá? Porque eu vou falar de desempenho dele. Basicamente esse notebook vem com 64 GB de memória RAM e 4 TB de armazenamento. Aí você fala, cara, eu vou abrir esse notebook e fazer upgrade do quê? Vou usar mais do que isso? Aí você que me fala, entendeu? Porque ele vem com 4 TB em 2 SSDs, em RAID 0, ali PCIe 4.0, mas a configuração dele é compatível com o PCIe 5.0, então caso você queira fazer o upgrade de memória com uma memória um pouco mais rápida, né, isso torna ele até future proof, né, a prova do futuro, é mais fácil de você poder ter acesso a essa substituição de peças, né. E eu vou até demonstrar para vocês, porque, gente, é realmente muito rápido, muito prático. O notebook tá ligado, vou tirar aquele da tomada, eu vou virar ele para cá e não tem ferramenta nenhuma. Basicamente, puxou a travinha embaixo, esticou aqui, levantou, e você já tem acesso a toda essa parte de configuração do notebook. Então aqui a gente tem acesso às ventoinhas para você poder, enfim, fazer uma higienização, acesso às memórias RAM que ficam aqui na parte de baixo, ao SSD, aos 2 SSDs, e se você quiser mexer em mais estruturas do notebook, como por exemplo, trocar a placa de rede Wi-Fi, que não é algo comumente trocado, tá? Ele já vem com Wi-Fi 7, inclusive. Mas caso você queira no futuro pegar um possível Wi-Fi 8, caso você queira usar, dá para você também tirar essa tampa aqui, também tem essa facilitação no acesso para você trocar. E tudo isso sem parafuso, que é o mais legal. Inclusive os SSD, que tem uma tecnologia nova da Asus chamada QLATE, QLATE, que lá, é a tecnologia que late, entendeu? Basicamente, você vai lá, gira a tampinha, tira esse SSD, coloca o novo, fechou a tampinha, colocou a tampa do notebook e ele está pronto para ser utilizado. Então, ó, você colocou aqui em cima assim, ó, naquela partezinha, abriu de novo aqui, encaixou de volta aqui, fechou na parte vermelha, e tá pronto o sorvetinho. O notebook já está aqui, ó, com o upgrade feito, caso você tenha feito um upgrade, e ele fica muito mais fácil para você poder fazer upgrade do seu notebook. E uma coisa interessante, lembra que eu abri a tampa e ele estava ligado? Ele desligou a máquina por uma questão, obviamente, de segurança, e ó, eu não consigo ligar até eu colocar na fonte de energia, porque assim ele realmente mantém mais seguro, até para você que é leigo no upgrade. Então realmente é para você fazer o upgrade da forma mais fácil possível. E para finalizar essa parte de design, que é interessante também, nós temos filtros de poeira aplicado à tampa do notebook. Então ali na parte onde eu abro para você fazer upgrade dos componentes de SSD e memória RAM, na parte das ventoinhas a gente tem um filtrozinho de poeira mesmo, que é uma grelhazinha bem fininha, para aqueles pozinhos minúsculos não entrarem na máquina e assim não degradar ao longo do tempo, né? Então isso faz com que o notebook realmente permaneça ali com desempenho máximo por muito mais tempo. E para finalizar, as portas e conexões, a parte de design, né? Porque assim, você quer um notebook desse, você quer todas as conexões possíveis para você conectar todos os periféricos, enfim, tem bastante coisa. Para começar, do lado esquerdo nós temos a entrada da fonte Asus Slim de 380 watts, que é uma entrada reversível, então dá para você colocar do lado que você quiser. Uma porta LAN 2.5G, tá? Uma porta HDMI 2.1 que suporta monitores até 4K 120 Hz ou 8K 60 Hz, uma porta USB-A 3.2 geração 2
Temos também duas portas Thunderbolt 5 no USB-C, que tem suporte a DisplayPort e G-Sync. Além disso, essa porta também tem suporte a carregamento via USB-C de 100 watts. Que essa porta é maravilhosa, inclusive, ela dá para fazer transferências altíssimas, velocidades altíssimas, colocar placa de vídeo externa, apesar de ter uma RTX 5090, para que colocar uma placa de vídeo externa, né? Enfim, continuando. Um combo P2 de fone e microfone, e do lado direito nós temos mais duas portas USB-A 3.2 geração 2. Ah, e pra finalizar, eu falei pra vocês que dá pra fazer upgrade da placa Wi-Fi, né? Mas ele já vem com Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4. E eu falo isso porque, assim, é basicamente um dos primeiros notebooks da ASUS a chegar com essa categoria de Wi-Fi 7, porque a Anatel meio que liberou faz pouco tempo. Agora, entrando na parte de tela, nós temos uma tela bem interessante. Vocês já sabem, né? Aqui nesse canal eu gosto de notebook com tela grande, e por estar com o ROG Strix Scar 18 do meu lado, nós temos uma tela de 18 polegadas, cara. É uma senhora tela, é uma telona maravilhosa, e não só por conta do tamanho, mas das tecnologias empregadas nessa tela. Então nós temos aqui 18 polegadas de tela no formato 16:10, então a gente tem uma tela mais quadradinha, né, com os dois dedos a mais ali para você ter um pouco mais de visualização de conteúdo, é basicamente que a barra de tarefa ocupa aqui embaixo, então assim, tem um pouco mais de área de visualização. Essa tela tem resolução 2.5K, então tem bastante definição na imagem, e outra coisa interessante é a tecnologia utilizada nela. Então nós temos uma tela aqui, LCD, retroiluminada por mini LEDs, ou seja, nós temos mais zonas dimerizáveis ali para poder ter um controle melhor do contraste, da qualidade da imagem e intensidade de brilho. Então, aqui nós temos mais de 2.000 zonas, então, ou basicamente são mais de 2.000 LEDs espalhados por essa tela para trazer esse brilho, o que contrasta com uma tela de LCD tradicional, que tem ali mais ou menos seus 200 LEDs, 150 LEDs, então aqui realmente é uma tecnologia muito mais avançada que um LCD tradicional. E isso faz com que essa tela tenha aí um pico de brilho muito mais alto, porque ela chega até 1.200 nits de brilho, contra os tradicionais ali 400 nits de brilho de uma tela LCD tradicional, e eu digo uma tela de LCD tradicional ainda, das tops tradicional normais, LCD retroiluminada por LED e não mini LED, porque se você pega uma tela de LCD ali de um notebook gamer de entrada, ele basicamente, se for uma tela TN, vai ter uns 250 nits de brilho, aqui nós temos 1.200 nits, então é uma tela realmente muito brilhosa. E o contraste, que de uma tela LCD tradicional é de 1000 para 1, aqui nós temos de 100.000 para 1, então ele é 100 vezes mais contrastada que uma tela LCD tradicional. Então a gente considera como uma das melhores tecnologias porque ela tá quase ela passa o OLED em várias categorias, mas tá quase beirando o OLED ali na questão dos pretos profundos. Em relação até a brilho, ela passa o OLED, tá? Porque o OLED com brilho mais alto que chegou nesse canal, dos Zenbooks que vem pra gente, foram 600 nits de brilho no OLED. Aqui nós temos 1.200, então realmente é uma tela muito brilhosa. Além disso, nós temos aqui a aplicação de uma tecnologia chamada tecnologia ACR, que faz com que ele tenha aqui 50% menos reflexo, 55% menos reflexo que uma tela LCD tradicional com emissão de luz externa. Então sabe quando você abre o notebook num lugar muito claro, ou com até incidência da luz solar, e você não enxerga nada? Essa camada dupla, ela faz com que você tenha aí menos 55% reflexo da tela com relação a luzes, interferência de luzes externas. É bem interessante. E como essa é uma tela para o público gamer, obviamente nós temos uma taxa de atualização altíssima. Aqui nós temos 240 Hz de taxa de atualização e 3 milissegundos de tempo de resposta. Então é uma tela super rápida ali para você poder, arrebentar nas ranqueadas, até nos jogos AAA, ter aquela suavidade, aquela fluidez que você precisa para os seus jogos. Então é uma baita de uma tela. E além dessas tecnologias todas, nós também temos as calibrações, porque essa tela, ela alcança 100% do espectro DCI-P3, ou seja, aquele volume todo de cor que a gente precisa alcançar, sem saturar, sem estourar, mas entregando volume de cor. A gente tem também validação Pantone, que vem calibrado de fábrica, para você que é criador de conteúdo e precisa de uma tela ali para poder calibrar suas fotos, mexer com seus vídeos e tudo mais, nós já temos uma tela preparada para isso. Além de Dolby Atmos, Dolby Vision, Tuve Rayland, que faz com que ela tenha menos emissão de luzes azuis nos seus olhos e não deixar você com a vista cansada depois de muito tempo de uso no notebook. Então é uma tela preparada para tudo, para os criadores de conteúdo e para os gamers. E para finalizar essa parte de tela para o público gamer, principalmente, nós temos aqui o Adaptive Sync e o NVIDIA G-Sync, que sincroniza a geração de quadros da placa de vídeo com a taxa de atualização da tela. Assim você não tem aquela coisa da, tô com uma 5090 aqui que tá fazendo, sei lá, 600 quadros por segundo. Para que essa tela chega só até 240? Então ele sincroniza para você não ficar ali gastando muito processamento da placa, e também sincronizar com a tela para você não ter aquele tearing chato, que é aquela imagem cortada quando a placa manda uma informação e a tela manda outra. Então eles se sincronizam para você ter aí
a melhor fluidez possível. Sobre a parte sonora, porque eu já falei de design, de tela, mas também a parte sonora desse notebook é um show à parte, porque nós temos aqui 4 alto-falantes, tá? 2 tweeters e 2 woofers com a tecnologia Smart Amp da ASUS, que dá 2,8 vezes mais volume de som, 3 vezes mais grave, 3 vezes mais alcance dinâmico. Então realmente é um notebook com um som muito encorpado. Além de Dolby Atmos, Dolby Hi-Res, gente, tem muita tecnologia na parte de som e também o cancelamento de ruído bidirecional da ASUS, que tanto a entrada quanto a saída de áudio ali passa por essa inteligência artificial da ASUS para limpar o seu áudio. Para suas gameplays, eu tô fazendo um streaming, quero usar o áudio do notebook ou até um microfone mesmo e deixar minha voz limpa sem que não tenha aquele barulho de gente falando na minha casa ou do vizinho ou do cara empinando moto lá fora, não vai sair no áudio porque ele vai ser limpo por essa inteligência artificial que é processada no processador e não na placa de vídeo, o que faz com que a placa de vídeo seja realmente toda focada no desempenho do jogo e você consiga ali ter o áudio mais cristalino possível. Agora nós entramos na parte que vocês mais estavam esperando, que é o desempenho dessa máquina. Bom, aqui nós temos um notebook que vem equipado com os processadores da Intel mais potentes do mercado, né? Eu tô falando do Intel Core Ultra 9 275HX, que é um processador com 24 núcleos físicos e 24 núcleos lógicos. Desses físicos, 8 são de alto desempenho e 16 são de baixo consumo energético, de alta eficiência, então ele consegue gastar menos energia te entregando bastante desempenho. E esse processador, ele chega numa frequência máxima até de 5.4 GHz, então é um processador que ele realmente é muito interessante, principalmente para os gamers e para quem cria conteúdo, porque aqui a gente tem muitos núcleos, né? A gente tem um multicore altíssimo para jogos que dependem desse multicore, né? E principalmente para aplicativos que dependem disso. Um DaVinci Resolve, um Light, um Photoshop, um CorelDRAW, sei lá, um aplicativo que você faça ali renderização e aplicações em 3D também. Esse multicore dele é o que vai realmente fazer ele te entregar toda essa potência. E aliado a esse processador, nós temos uma placa de vídeo também maravilhosa que é a RTX, é uma NVIDIA GeForce RTX 5090, que atualmente é a placa de vídeo mais potente do mercado. Gente, essa placa de vídeo, ela é monstruosa, principalmente dentro desse notebook. E assim, pra vocês terem uma noção de especificação técnica, tá? Essa placa de vídeo, ela vem com 24 GB de memória de vídeo GDDR7. Então já vem numa categoria nova de memória mais rápida, já vem aí com 24 GB só de vídeo, isso é memória RAM de vídeo, tá? De VRAM, isso é memória de vídeo. E cara, é absurdo o quanto essa placa consegue entregar pra gente. Só pra você ter uma noção com relação a consumo de energia, eu falei do processador que é o Intel Core Ultra 9, né, e a placa de vídeo, mas assim, o processador, ele tem um pico de consumo de 80 watts, e a placa de vídeo de 175 watts com Dynamic Boost, toda aquela coisa, né, tipo assim, se você consegue extrair ao máximo dos dois, o máximo de consumo é 255 watts desse notebook, então ele realmente consome muita energia para te entregar o melhor desempenho do mercado, e inclusive a fonte dele, que eu vou falar na parte da bateria, ajuda a entregar esse desempenho todo, então é uma baita de uma máquina com conjunto de hardware super poderoso. E aí você me pergunta, Matheus, onde que fica a inteligência artificial nisso? Que eu uso inteligência artificial pra lá, inteligência artificial pra cá, eu uso no jogo e não sei o quê. Gente, essa placa de vídeo tá mais do que preparada. O processador, ele tem 13 tops de inteligência artificial, mas é que o foco dele não é inteligência artificial, o foco dele é realmente processamento bruto. Por quê? Queridos, essa placa de vídeo, ela chega até 1824 tops de processamento local de inteligência artificial, o que são os 1824 tops da placa de vídeo comparado aos 13 do processador. Então, realmente, a placa de vídeo é o que vai mais utilizar esse processamento local de inteligência artificial. E aí a gente tem acesso ao pacote NVIDIA Max-Q, onde a gente consegue fazer acesso a várias inteligências artificiais da própria NVIDIA, para conseguir aprimorar ainda mais os jogos, né? Para começar, DLSS 4. Isso faz com que você consiga renderizar o jogo numa resolução menor, para a placa de vídeo trabalhar ali com inteligência artificial e te entregar uma resolução maior. Então dá para, por exemplo, renderizar em, sei lá, Full HD e fazer com que chegue em 2.5K, que é a resolução máxima dessa tela. E aí você consegue ter mais FPS. A gente também tem o Frame Generation, o Multi-Frame Generation, na real, né? Esse Multi-Frame Generation, ele cria ali mais 3 quadros de tela ali por inteligência artificial dentro do jogo. Então você basicamente tem o triplo de velocidade ali de renderização no jogo. Então se um jogo naturalmente ali ele roda 60 FPS, se você liga o Multi-Frame Generation, faz isso vezes 3. Então você chega ali a 60, 90, 120 Hz basicamente um jogo. 120? Peraí, não, calma. Cálculos é difícil. 60, 120,
180 FPS basicamente num jogo, e eu vou mostrar pra vocês o quanto que ele bate nos benchmarks também, que a gente fez benchmark em jogo, tá? Mas ele realmente entrega muito desempenho. Ray Tracing, gente, todos os recursos que a Nvidia disponibilizou aí pra nova linha RTX da série 50 tá disponível no ROG Strix SCAR 18. E para finalizar essa parte de desempenho, eu quero lembrar para vocês o quanto de memória vem já de fábrica com esse notebook, né? O ROG Strix SCAR 18 vem com 64 GB de memória RAM DDR5 a 5600 MHz e 4 TB de armazenamento em SSD pelo PCIe 4.0 em RAID 0, ou seja, são dois SSDs de 2 TB cada um que trabalham ali em RAID 0, ou seja, não tem gargalo na transmissão de dados entre um e outro. Quando você abre o sistema, existe um sistema único de 4 TB porque ele une os dois SSDs. E esse esquema de upgrade, de ser fácil o upgrade do notebook, é exatamente para você poder utilizar até mais do que o notebook te entrega, porque ele vem em PCIe 4.0, mas ele pode utilizar memórias até PCIe 5.0, que é a novidade do mercado. Então, mais para frente no futuro, cara, eu quero aumentar a memória de armazenamento, o SSD, e colocar as mais tops. Você pode pegar um SSD e colocar aí no PCIe 5.0, que traz uma taxa de transferência de arquivos assim muito mais alta. E agora, finalizando mesmo essa parte aí de, enfim, hardware do notebook, eu quero falar do sistema de refrigeração, porque a ASUS colocou aqui o ROG Intelligent Cooling. Então a gente tem aí um sistema de 3 ventiladores, um direto na CPU, um direto na GPU e um ali para o sistema no geral, para manter tudo muito bem refrigerado. E o legal desse conjunto é que ele tem aplicação de metal líquido nos pontos principais do notebook, que é o processador e a placa de vídeo. Isso faz com que ele tenha uma queda ali de 15 graus Celsius mais ou menos, porque o metal líquido ele é até 17 vezes mais condutivo do que uma pasta térmica tradicional. E você não precisa ficar trocando a pasta, sabe? Aquele negócio, putz, meu notebook tá ficando velho, tem que abrir e tirar ali. Não, isso não acontece. Basicamente, a vida do metal líquido aplicado ao processador e à GPU, ele é indefinitivo. Você não precisa trocar ele, né? Então, realmente é um notebook preparado para, assim, torar os jogos mais pesados ou os aplicativos mais pesados também para quem trabalha com audiovisual. E um detalhe muito legal e interessante desse notebook é o seguinte: a ASUS mudou o flow ali, o fluxo de ar do notebook no geral. Por quê? Todo o fluxo de ar, ele funciona jogando o ar de um lado só para um lado só. Então aqui nós temos umas entradas de ar laterais no notebook e na parte de baixo, e toda a saída de ar é uma exaustão traseira. Então ele puxa o ar pelas laterais, puxa o ar por baixo e libera o vento quente, né, o ar quente daquela circulação de ar pela parte de trás do notebook. Assim você não esquenta o seu colo, caso o notebook esteja no seu colo, num trabalho, alguma coisa, porque eu imagino que ninguém joga com o notebook no colo, né? E também não fica jogando aquele bafo quente na sua mão quando você estiver com o notebook em cima da sua mesa e usando o mouse e o teclado ali, um mouse principalmente, né, para utilizar assim do lado do notebook e sentir aquele vento quente na mão, né? Isso é muito chato, principalmente a gente tá num país tropical que esquenta muito. Então, ele realmente é pensado para que todo o fluxo de ar seja o mais fluido possível. E como eu falei na parte do teclado, a gente tem aqui a parte cool zone, né, essa zona mais fria no teclado, onde os lugares onde você coloca a mão, que seriam nas teclas de movimentação ou WSAD, que são as teclas de ação, você tem ali uma refrigeração legal para você não ficar com a mão quente também em cima do notebook. Então, até na parte de refrigeração, a ASUS pensou muito bem no ROG Strix SCAR 18. E agora a parte de benchmark, que é a parte que vocês mais estavam esperando, porque assim, sim, esse cara, ele arrebenta nos benchmark de produtividade, de desempenho de jogos, e vocês vão ver, calma. Mas tem uma informação muito importante sobre o Cinebench, porque nos modelos anteriores que a gente fez benchmark, a gente rodou o Cinebench R23, que era o modelo de 2023, e aqui nós rodamos o Cinebench R24, que é o modelo novo. Só que o Cinebench, ele meio que mudou a métrica ali de números, né, em relação ao resultado. Então, quando eu falar aqui os números do teste de benchmark do Cinebench, ele vai parecer inferior ao modelo do ano passado, porque exatamente o Cinebench mudou a forma como ele metrifica aí essa pontuação. No demais, a gente tem as pontuações do Geekbench, que dá para você meio que comparar com o do ano passado, e o jogo, gente, é o seguinte. Com relação aos jogos, obviamente o grande destaque das novas placas de vídeo RTX da série 50 é o uso do DLSS 4, Multi-Frame Generation. Então isso é que vai dar aquele grande boom, aquela grande diferença nos jogos. Então todos os jogos que nós rodamos aqui foi utilizando o DLSS 4. Alguns eu coloquei para não utilizar, para vocês verem como realmente o DLSS 4, o Multi-Frame Generation, faz diferença. Então bora para a pontuação. Para começar o Cinebench R24, nós temos aqui em Single Core 131 pontos e em Multicore 2.064 pontos. Já no Geekbench, em Single Core 3.025 pontos, no Multicore 20.700 pontos e a GPU aí com a OpenCL em 229.650 pontos. É ponto pra caramba nessa RTX 5090.
Agora nos jogos, nós mudamos os jogos aqui realmente para poder utilizar as melhores tecnologias, né? Cyberpunk, Horizon Forbidden West, Black Myth Wukong, todos eles nós rodamos aí com a resolução nativa dessa tela, que é 2.5K. Então bora para a pontuação. No Cyberpunk 2077, a primeira configuração foi colocar tudo no Ultra, sem DLSS 4 e sem Ray Tracing, nós alcançamos ali 60 FPS. Já utilizando a qualidade gráfica no Ultra com o DLSS 4, já subimos para 103 FPS. E por fim, com os gráficos no Ultra, ativando o Multiframe Generation com o DLSS 4, chegamos a 180 FPS. Então dá para vocês verem como faz muita diferença você utilizar o DLSS 4, o Multiframe Generation, que eles chegam ali a triplicar a quantidade de FPS nos jogos com os gráficos no Ultra. Isso é muito interessante das RTX da série 50, principalmente a 5090. Continuando, em Horizon Forbidden West, ali no Ultra sem DLSS 4, nós chegamos a 83 FPS. No Ultra com DLSS 4, 105 FPS. E no Ultra com Frame Generation e DLSS 4, 153 FPS. Lembrando que o Horizon Forbidden West é um jogo muito bonito e ele não utiliza Ray Tracing, mas aí como você consegue ver como a inteligência artificial consegue subir bastante a quantidade de FPS para você ter a melhor fluidez possível no jogo. E por fim, o Black Myth Wukong com a qualidade ultra com o DLAA, né, que é uma tecnologia ali também de upscale de imagem, porque o Black Myth Wukong não permite você rodar o jogo sem nenhum scaling de imagem, seja DLSS, FSR, XDs, dependendo do seu notebook. Então a gente teve que utilizar um. Como a gente teve que utilizar, a gente colocou ali a inteligência artificial mais simples, que é o DLAA, tá bom? Então os gráficos ultra no DLAA nós chegamos a 55 FPS. Já utilizando os gráficos no ultra com Multiframe Generation e DLAA, 85 FPS. E por fim, o Ultra com Ray Tracing, Multiframe Generation e DLSS 4, 85 FPS. Então quando a gente ativa ali o DLSS 4, ele chega mais ou menos ali na performance do DLAA, né, 85 FPS para os dois, porém ativando o Ray Tracing, que realmente pesa muito mais nos gráficos. Então, para vocês terem uma noção aí de como esse notebook performa nos jogos mais recentes e mais pesados. E a conclusão desses benchmarks é a seguinte: você pode utilizar esse notebook aí com qualquer jogo com gráfico no máximo, vocês viram, os jogos mais pesados que a gente tem atualmente, pode rodar vídeos em 4K, editar vídeos em 8K, entendeu? Em múltiplas camadas, fazer streaming, gameplay, tudo. Gente, esse notebook ele aguenta tudo, dá pra você fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Então dá pra rodar um jogo, dá pra fazer a captura de imagem, fazer a transmissão, tudo com ele, porque, gente, é uma RTX 5090 Intel Core Ultra 9 275HX, né? Haja potência. E para finalizar, vamos para a parte da bateria, porque sim, nós temos uma bateria aqui de 90 watts-hora, é uma bateria interessante, tá? Ela dura o dia inteiro ali no trabalho leve, se você deixar ele no modo silencioso, utilizando só a CPU e não a GPU. Gente, trabalho de internet, tá? Ela vai conseguir durar o dia inteiro. Mas nós temos aqui 90 watts-hora de duração, de poder de bateria, né? E você pode carregar de duas formas, ou pela USB-C, com um carregador Power Delivery de até 100 watts, o que dá para você, por exemplo, sair com o notebook de casa, colocar ele para carregar com o carregador de celular, né? Um carregador de 100 watts ali que carrega o celular também, só para carregar a bateria, mas para alcançar esse poder todo da máquina, tem que utilizar a fonte que vem junto com ele, que é uma fonte de 380 watts, então realmente é uma fonte que consegue empurrar bastante a energia para esse notebook. Porque lembrando, só o processador e a GPU, os dois ali no turbo, dá 255 watts, a fonte de 380 dá até uma sobrevida ali para o que precisar de energia dentro dessa máquina. E ele consegue carregar esse notebook de 0 a 50% em meia hora, então realmente é uma máquina super potente para isso. Então, meus amigos, se você estava procurando o notebook gamer mais potente do Brasil, você acaba de encontrar, que é o ROG Strix Scar 18, essa máquina poderosíssima para qualquer tipo de tarefa, tá bom? Deixa nos comentários o que vocês acharam desse notebook, o resultado dos benchmarks. Se você tá afim dessa máquina, compraria, não compraria? Quero um notebook menor? Quero um notebook maior? Gente, maior do que 18 polegadas? Pelo amor de Deus. Mas com desempenho similar? Deixa nos comentários aí o que você achou dessa máquina. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber as novidades do Admirável Mundo Incrível, dos testes das máquinas da ASUS, das nossas lives de cultura pop e cultura geek também. Gente, tem muita coisa nesse canal, tá? Curte o vídeo e eu te vejo numa próxima. Até mais! Tchau, tchau!